tem um pró e um contra para que eu possa ser a favor do Kelvin, tá? E eu vou te falar qual é o pró primeiro. O pró é a idade. 23 anos é uma idade que ele consegue dar 2 boas temporadas aí ao Flamengo e depois ele consegue voltar para a Europa e render uma boa quantia para a gente, tá? Eu acho que 23 anos é... E mesmo que ele não volte para a Europa, ele continua performando no Flamengo. Eu acho que ele é um dos melhores laterais que foram produzidos no cenário brasileiro. Assim, isso diz talvez muito mais sobre a função de laterais, tá, Renan? Do que necessariamente sobre o Kelvin. Vale lembrar que o próprio Atlético Paranaense revelou outro, que foi o Renan Lodge, também fez uma venda absurda. O Atlético Paranaense consegue encontrar esses bons jogadores aí para a função de lateral e acabam vendendo. Só que tem um ponto nessa matéria que, obviamente, me traz um certo receio. E o nome disso se chama valor. O valor que o CSKA inicialmente está pedindo por ele é um valor que vai muito além do que eu acho que vale o atleta, tá? 57 milhões de reais é muito dinheiro. Não é uma quantia que você simplesmente pode ficar esbanjando e pagando a qualquer custo. Se fosse um jogador de meio de campo, ataque, eu acho que até faria mais sentido, porque a gente sabe, né, Renan, que a parte financeira do futebol, ela funciona como uma escada, né? O goleiro custa mais barato que o zagueiro, que custa mais barato que o volante, que custa mais barato que o meia, que custa mais barato que os pontas e que custa mais barato que o centroavante. É assim que vai, né? Devagarinho até chegar lá na última função. É uma quantia muito alta. E eu espero que o Flamengo entenda que não é porque é um bom jogador e a gente tem uma grande carência que a gente tem que simplesmente ficar rasgando dinheiro. Não é assim que a banda toca. A gente também não pode ceder. Então, eu espero de coração que, caso o valor seja esse, o Marcos Braz, junto com o Bertolucci, que é o agente do atleta, possa sentar e tentar negociar esse valor mais para baixo. Até porque a gente sabe que tem algumas outras carências também dentro do elenco, Renan. E o Braz deu uma entrevista no domingo, né, antes do jogo contra o Atlético Paranaense, dizendo que não vai ser uma janela tão boa quanto a do início do ano. Lembrar a todos que a gente trouxe 4 jogadores no início do ano. A gente trouxe Léo Ortiz, Vinha, De La Cruz e de quebra no finalzinho veio o Carlinhos. Querendo ou não, ele acaba contando. Foi um valor bem baixo, mas que no final acaba contando como número. Então, o Flamengo tem que ser muito inteligente e não abrir as pernas só porque entende que tem uma carência. Agora, também tem uma outra coisa que a gente tem que ponderar, Renan. A janela abre em julho. E o jogo passado do Wesley, por mais que a gente entenda que não é um bom jogador, o jogo passado do Wesley foi um jogo agradável. E se esse filho da mãe continua fazendo partidas de regulares para legais e a diretoria entende que não é uma função que talvez deva ter a importância, a gente corre esse risco. O que fica a minha expectativa é o seguinte, que o Tite entenda que tanto o Varela quanto o Wesley não tem uma das principais características que talvez o lateral direito desse esquema do Tite precise, que é um cara que, além de ser bom defensivamente, rápido, veloz, seja um jogador de boa chegada e que tenha o cruzamento como uma das suas principais armas. Esse esquema do Tite, ele potencializa muito a ultrapassagem dos laterais. E por conta disso, força com que os laterais saibam cruzar. E não é algo que nem Varela e o Wesley tenham. Então, a minha grande expectativa é que ele tenha voz nesse pedido. E que, se for para ser o Kelvin, que o valor gira em torno de algo aceitável para a função e aceitável para o momento do Flamengo, aceitável para todas as partes, e que, se for para rolar, eu vou ficar muito satisfeito, Renan, porque eu acho que o Kelvin é um jogador que vem aqui e vem para ser um dos melhores laterais do país. E, repito, isso diz muito mais sobre a função de lateral no futebol brasileiro do que necessariamente sobre o Kelvin, que não é um grande lateral, um dos melhores laterais que o Brasil já produziu,
mas prova o quanto os laterais do futebol brasileiro são uma água de salsicha. Para mim é basicamente isso. Ó, vamos lá. O Guilherme Fraga. É Fraga? Deixa eu ver se eu falei meado aqui. Tem grande chance que eu sempre faço isso. Fraga. Então, o Guilherme Fraga falou o seguinte: se o Wesley jogar bem, vende ele. Eu tô com. Porra, eu sou Team Fraga, total. Team Guilherme Fraga. Agora o seguinte. Vamos lá. Qual foi o valor que tu falou aí do Kelvin, que tu achou caro? 57 milhas. 57 milhões. Aí tu já converteu isso para real, certo? Isso. Vamos lá. Se fosse de euros. Caralho, não. Filho, esse maluco veio o quê? Sei com lá. Ouro? Não, pô, de repente vai que tu converteu essa porra pra cruzado, cruzeiro, sei lá. Ah, com certeza. Vamos lá. Notícia da SP. Apresentação do lateral. O que foi F o quê? Tua internet deu uma rateada. Voltou já. Repete aí. Me respeitem. Vamos lá. O Corinthians oficializou nessa sexta-feira, notícia da ESPN. Oficializou nessa sexta-feira, dia 16, já tem um tempo isso, a contratação do lateral direito Matheus França. O alvinegro desembolsará ao todo 4 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos do atleta. Vamos lá. 26,7 divididos por 6. Acabei de encontrar aqui quanto custa 10% do Mateuzinho. Custa 4 milhões e 45. Agora eu vou multiplicar por 10, porque eu quero encontrar o valor dele por 100%. 100% do Mateuzinho custou 44 milhões e 500 mil. O Kelvin não tá caro. Caralho, o Kelvin não tá caro. Essa conta de padaria porque você está me dizendo que, então, se você colocar 13 milhões, você traz um jogador extremamente superior ao que você acabou de vender por 60%. Pensando por essa ótica, você não tá errado não, tá? É o preço da escassez, irmão. Sabe por que o diamante e o ouro são caros? Porque tu não encontra essa porra na padaria, mano. Tu encontra essa porra derrubando montanha pra tu achar uma porra dessa. Não tô falando que o Mateuzinho é prata e o Kelvin é ouro ou diamante, não. Mas, infelizmente, no meio do futebol, lateral direito é uma função que a gente não tem tanta oferta. E aí, se você não tem tanta oferta, você vai ter muita procura. Tendo muita procura, o valor aumenta. Não tem muito pra onde correr, mano. E hoje em dia, qualquer 10 milhões de euros é o ponto de partida de uma negociação de um jogador minimamente conceituado no mercado do futebol, mano. Não tem pra onde correr, mano. Não tem pra onde correr. Se quiser uma solução, vai precisar gastar dinheiro. Aí o Flamengo vai ter que ver até que ponto vale a pena você ter apetite ao risco de contar com o Wesley em algum momento. Porque vai jogar, mano. O lateral direito reserva do Flamengo vai jogar. Não tem jeito. Não tem como o lateral titular jogar 80 jogos, e se o lateral titular tiver nível suficiente para jogar 80 jogos no principal clube da América do Sul, esse cara é selecionável e ele vai ser convocado em algum momento. Não tem mistério, tá ligado? Não tem pra onde correr.